Olá pessoal, vamos dar continuidade aí ao estudo sobre métodos numéricos para sistemas lineares. O próximo método que eu vou explicar para vocês é o método de Gauss-Seidel, tá? Ele basicamente ele nasce a partir de uma variação do método de Gauss-Jacobi. Então, para quem não estudou ainda, para quem não viu a videoaula a respeito do método de Gauss-Jacobi, sugiro ver esse vídeo antes de ver esse método agora, porque eles são praticamente iguais. Então, eu vou fazer esse vídeo um pouco mais rápido que o outro, com menos detalhes, porque é praticamente a mesma coisa, a menos de um ponto. Tudo bem? Então, de novo, para quem não viu a videoaula do método de Gauss-Jacobi, sugiro que veja primeiro. Então, vamos lá. Primeiro, sistemas lineares, método de Gauss-Seidel. Qual é a ideia, de novo, pessoal? Encontrar uma solução aproximada para um sistema linear. Então, por exemplo, vamos começar aqui com esse sistema linear, mesma coisa que a gente tinha feito lá no método passado, que é o quê? Dado um sistema linear, onde se você extrair aqui a matriz dos coeficientes, a gente tem aqui que os elementos que figuram na diagonal da matriz dos coeficientes são todos não nulos, justa mesma coisa do método passado. Feito isso, novamente a gente faz a mesma brincadeira, o que? Isolamos em cada uma das linhas. Aqui no caso, como o A1 é não nulo, a gente isola o A1 x1. Na linha 2, como o A22 é não nulo, a gente isola o A22 na segunda linha. E assim por diante, até a última linha, que isola o ANN, que é não nulo, vezes xn. Feito isso de novo, pessoal, mesma coisa. Como o A11, A12, A33, assim por diante, ANN são todos não nulos, a gente passa simplesmente dividindo em cada equação, que está aqui nessa setinha em verde, tá? Que está nessa setinha em verde. Então a gente vai obter essas equações que estão aqui com asterisco em vermelho. Mesma coisa que a gente fez na aula passada, muda nada. Bom, e agora? Feito isso, pessoal, a gente vai implementar o processo exatamente igual que a gente fez lá no método da aula passada, só que com uma leve diferença. Então a pergunta é, e agora, né? A gente vai fazer uma leve diferença. Qual é a diferença? Bom, que é isso que de fato consiste a diferença entre o método de Gauss-Seidel e o método de Gauss-Jacobi. Bom, pessoal, o que vocês têm que observar é o seguinte: uma vez montado o processo, a gente vai dar um chute inicial para começar ele. Então, na primeira linha aqui, se vocês observarem, estamos aqui, primeira linha, aqui. Então, para obter o próximo passo, eu dou o chute inicial com esses elementos, esses Ks que estão em azul, chute inicial, jogo aqui, eu vou obter um próximo passo. Na linha de baixo aqui, pessoal, já vou ter o x2, tá? x2k mais 1. Tá, qual que é a diferença desse método para o método passado? Que aqui, nessa linha, a gente já vai estar utilizando aqui, pessoal, se vocês observarem, eu vou grifar aqui em vermelho, a gente vai estar utilizando já o x1 atualizado e não o x1 do chute inicial. Então, no primeiro passo a gente obteve um x1 novo. Agora, na linha de baixo, para obter o x2, a gente já usa o x1 novo. E, claro, os demais elementos, como a gente não tem eles atualizados, a gente usa o chute inicial. E assim por diante. Então, na primeira linha você obtém um x1 novo. Com esse x1 novo, você usa na linha de baixo e obtém um x2 novo. Então, você já tem um x1 e um x2. E assim por diante. Joga na linha de baixo, x1 e x2, obtém um x3 novo e assim por diante. Até lá na última linha. Na última linha, a gente vai ter quem? A gente vai ter o xn, certo? Aqui eu estou na última linha, vou escrever aqui para vocês, o xn, vou grifar aqui. Xn. E na última linha a gente já vai estar utilizando todos os elementos aqui atualizados. Ó, o x1 novo, vai ter o x2 novo até o xn menos 1 novo que é obtido no passo anterior. Então essa é a única diferença, pessoal. Esse é o processo que é feito para o método de Gauss-Seidel, ou seja, você dá um chute inicial e ao invés de utilizar o chute inicial em todas as equações e obter os próximos passos, você vai o quê? Joga o chute inicial no primeiro, com a nova informação você já utiliza essa nova informação na linha de baixo, você vai ter novas informações a cada passo e você vai utilizando ele a cada nova equação. Naturalmente, ele é um método mais rápido que o método
de Gauss-Jacobi, né? Esse método de Gauss-Seidel é um método mais rápido, porque justamente a cada passo você já está utilizando o novo valor, né? Então, a ideia aqui, pessoal, é justamente saber o quê? Dado um sistema linear, fazendo isolando esses coeficientes como a gente fez aqui, x1, x2, x3 até o xn, eu quero saber quando, fazendo esse processo, eu dando um chute inicial, eu vou ter o quê? Um método que após eu fazer vários passos, eu vou ter uma convergência para a solução real do sistema linear. Tá? Então, a mesma história do método passado. Então, pessoal, Gauss-Seidel, moral da história, por enquanto é o quê? Você vai utilizando a cada passo o quê? O valor novo que você vai obtendo em cada equação. Bom, uma vez feito isso, pessoal, vamos fazer um exemplo. Dado esse exercício aqui, esse sistema linear que está aqui em cima, tá? Então, pessoal, mesma coisa que a gente fez na aula passada. Então, dado esse sistema linear que eu estou grifando aí para vocês aqui em vermelho, simplesmente, se vocês observarem, de novo, só lembrando, eu não recordo se eu falei isso no início da aula, mas os elementos da diagonal principal aqui, do matriz dos coeficientes, tem que ser todos não nulos, tá? Todos não nulos. Então, pessoal, a ideia é, na primeira equação, isolar o x1, na segunda equação, isolar o x2, na terceira equação, isolar o x3, na quarta equação, isolar o x4. Pessoal, se vocês perceberem, eu fui bem bondoso aqui nesse sistema e eu coloquei, por exemplo, na primeira linha ali, ó, 0x3, na terceira linha, 0x1, só para ficar evidente aí, pessoal, para vocês tomarem esse cuidado, principalmente para vocês verem a questão da diagonal principal na matriz dos coeficientes. Tudo bem? Então, na linha de baixo aqui tem essa setinha que eu fiz para vocês aqui em vermelho. Já temos aqui o que? O nosso x1, x2, x3 isolados. Certo? Então agora a ideia é o que? Implementar o processo do método de Gauss-Seidel. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, esse novo quadro que apareceu para vocês, nada mais é que o mesmo sistema que a gente obteve aqui nesse andar de baixo aqui, tá? Então, se vocês observarem, simplesmente é o mesmo cara implementado o processo. Então, vamos lá. Primeira linha. Primeira linha aqui, pessoal. x1, então, x1 aqui, eu preciso do x2 e do x4. Observe que, obtendo o x1 na primeira linha, na segunda linha que eu tenho um x2 novo aqui, eu já vou estar utilizando quem? O x1 novo, tá? Deixa eu tentar pintar ele aqui para vocês, tá? Tá vendo que está x1k mais 1? Então eu já estou utilizando o x1 novo, que é obtido na linha de cima. Ah, o x3 é do chute passado, do chute inicial. Agora, uma vez tendo... Agora, para calcular o x3, eu vou precisar do x2, mas é o x2 que eu já obtive na linha de cima. Então, x2 novo. Mas, se vocês observarem, o x4 eu não tenho ele novo ainda, então eu vou utilizar o chute inicial. E agora, para calcular o x4, vocês perceberem, eu preciso do x3, que é o x3 novo. Então, eu já tenho esse x3 novo da equação de cima, e é assim que vamos proceder. Então, pessoal, vamos lá. Só para exemplificar como a gente vai fazer. Então, a ideia é tomar um chute inicial qualquer e operar assim como a gente fez no método passado, só com a única diferença que a cada informação nova que a gente obtiver, a gente vai utilizando na linha de baixo. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de começar com o chute x0 igual a 0, 0, 0, nesse caso, facilita nossas contas. Então, se a gente jogar o chute 0, 0, 0 na primeira linha, perceba que o x1, 1 é 1, tá? Então, a gente já tem um x1, 1 aqui, que eu estou grifando para vocês aqui, que é 1. Bom, se ele é 1, a ideia é o quê? É usar esse novo valor já para o cálculo do x2. Então vai ficar quem? O x2 no lugar aqui do x1 k mais 1 aqui, pessoal, eu tô agora nessa posição aqui. Eu vou grifar para vocês, ó, nesse cara aqui. Então, para calcular aqui o x2 k mais 1, eu vou utilizar o x1 1, que é o 1 que a gente acabou de obter, e o x3 0. Mas o x3 0 aqui, pessoal, nada mais é que usar o chute inicial, que é 0. Tudo bem? Então, fazendo essas contas, a gente vai obter quem? O menos 0,3, que está aqui embaixo. Tá? Eu vou fazer um asterisco nele para vocês, pessoal.
como o ponteiro aqui da lousinha é tão pequenininha, que eu fico às vezes com dificuldade de encontrá-la aqui. Encontrei, então ó, o x2 novo está aqui. Então eu tenho um x1 novo e um x2 novo. Agora eu vou para a equação do x3. Estou aqui fazendo uma setinha para vocês, pessoal. Ficou muito torta, vou fazer de novo. Vou calcular o x3 novo. Bom, para vocês perceberem que nessa equação do x3 novo, eu vou precisar do x2 novo. Mas o x4 não tem. Então o x2 novo eu já tenho, que é o menos 0,3. E o x4, pessoal, eu vou utilizar do chute inicial, que é 0. Então se vocês fizerem essa conta, vai dar 2,075. E o último é o x4 novo, pessoal. Para calcular o x4 novo, eu vou precisar do x3, que está ali, x3k mais 1, que é o valor que a gente acabou de obter, que eu vou grifar ele aqui para vocês, que está aqui, x3 igual a 2,075. Então, com esse valor novo, jogando ali na equação do x4, a gente vai obter que o x4 novo é 0,84583, que foi justamente os valores que eu escrevi aqui depois dessa setinha, pessoal, que está aqui, essa setinha que eu rabisquei aqui para vocês, eu tenho esse x1, 1. E agora, o que eu faço? Repito o processo. Como? Ao invés de eu começar com o 000, agora eu vou começar com esse x1, 1, obedecendo a mesma regra, ou seja, utilizo as informações no primeiro passo, com valores atualizados eu vou colocando em cada linha. Então, fazendo isso, pessoal, só mais uma vez, jogando agora o x1, 1, esses valores que estão aqui que a gente tinha acabado de obter, procedendo da mesma forma, por exemplo, na primeira linha, eu vou estar usando só os valores dados, que foram o valor do x1, 1. Na segunda linha para calcular aqui, pessoal, o x2, eu já vou estar utilizando, deixa eu encontrar aqui a ponteira, eu já vou estar utilizando o valor já obtido do x1 novo, que os valores estão aqui embaixo, pessoal, embaixo dessa posição verde. Vou fazer aqui um marcador aqui para vocês verem quais são os valores novos que a gente obteve. Tá? Então, o processo é o mesmo, a única diferença, de novo, que você usa o chute inicial, obtém um x1 novo, esse x1 novo já serve na equação de baixo. Obtém um x2 novo, usa o x1 novo, x2 novo para obter o x3 novo. Então aí você vai ter um x1, x2, x3, e aí você vai obter o x4 novo. Essa é a ideia. Então, ou seja, a cada passo você já vai atualizando. Com isso, pessoal, de novo, a gente faz aqui o x2, 2, tá? Faltou um parênteses aqui no 2. Então, seria o nosso segundo passo. A ideia é ficar fazendo isso aí durante muitas vezes, tá? E a pergunta é a mesma que a gente fez na aula passada. Será que esses valores, se a gente proceder repetindo muitas vezes, esses valores que a gente vai obtendo a cada passo, eles são uma aproximação para a solução real do sistema linear? Será que isso sempre acontece? Então, essa mesma pergunta é válida aqui, pessoal. Por quê? A pergunta é, será que isso sempre acontece? Será que a gente pode fazer isso sempre? Bom, se vocês lembrarem lá no método passado, a gente precisava justificar utilizando o critério de linhas, ou seja, para o método de Gauss-Jacobi, a gente utilizava o critério de linhas para saber se esse processo, uma vez dando um chute inicial qualquer, esse processo é de gerar uma sequência de pontos que iria para a solução do sistema. Aqui é a mesma coisa, só que não é o critério de linhas que funciona, no caso é o critério de Sassenfeld, ou seja, dado uma matriz quadrada, mesma coisa ali, pessoal, o teorema 5.3.3, dado uma matriz quadrada, se você encontrar esse beta1 e esses beta-i's aí, que eu já vou falar para vocês como calculam, se esses beta-i's todos forem todos menores do que 1, ou seja, o método de Gauss-Seidel, ele te dá? Ele gera aqui, pessoal, uma sequência, opa, chacoalhou aqui o negócio, ele te gera uma sequência de vetores, ou seja, de pontos aqui, que converge para a única solução do sistema, independentemente do seu chute inicial. Que era isso que a gente precisava, ou seja, justificar que, independentemente do chute inicial que a gente desse, esse processo que a gente está fazendo, do método de Gauss-Seidel, ou seja, atualizando a cada passo, isso te geraria uma sequência de pontos
que iria para a solução do sistema linear. Bom, vamos aprender a calcular esses betas, pessoal, porque parece que é uma coisa difícil. Mas vocês vão ver que ele é muito parecido com o que a gente já fez agora há pouco. Tá? Então, eu acabei trocando aqui o slide aqui de posição, mas não era isso que eu queria fazer. Vou para a minha tela inicial. Bom, vamos lá. Então, vamos aprender aqui a utilizar, a calcular esse critério de Sassenfeld. Como que é feito? Vamos lá. Eu tenho que calcular os betas, os beta-i's. Pessoal, o beta 1, ele é exatamente o mesmo beta 1 que a gente calculou lá no critério de linhas. É a mesma coisa, ou seja, se eu tiver aqui, pessoal, ó, na primeira linha, eu tenho o meu elemento da diagonal principal aqui, é o 10. Então, eu vou utilizar ele, vou somar os demais elementos da linha e dividir pelo A11, que está aí. 2 mais 0 mais 1 dividido por 10, lembrando que é tudo em módulo. Isso dá 0,3. Isso é importante, pessoal, porque esse valor vai ser utilizado no próximo passo. Qual é o próximo passo? Agora eu vou fazer o beta 2. Mas o beta 2 ele é referente à segunda linha. Tá? A segunda linha, o meu elemento da diagonal é 10 também. Então o que eu vou fazer? O beta 2 como calcula? Vai ser o quê? O primeiro elemento da linha, que é 5, vezes o beta 1 que você encontrou no passo anterior, que é o 0,3, que está aqui. Pessoal, tem um vezes aqui, tá? Para não misturar com a vírgula, tem um pontinho. Vezes 0,3, mais os demais elementos da linha, que é 1 e 10. Tudo isso dividido pelo elemento da diagonal, que é o 10 aqui, que é o A22. Certo? Então, isso deu 0,25. Então, de novo, para você calcular o beta 2, você faz o quê? Primeiro elemento da matriz, vezes o beta 1, mais soma os outros elementos da linha, tirando o elemento da diagonal. Esse elemento da diagonal ele aparece dividindo. Então, esse valor deu 0,25. Tá? Bom, e para fazer o beta 3? É a mesma história. Calcular o beta 3, vamos lá. O beta 3 vai pegar o primeiro elemento da linha, que é 0, multiplicar pelo beta 1, que é 0,3. Segundo elemento da linha, 1, multiplicar pelo beta 2, que é o 0,25. Você vai pular aqui o 4, porque ele é o cara A33. Ele vai ficar dividindo aqui na sua fração. Então, aí continua. Mais 1 vezes ninguém, porque você não tem mais ninguém, nenhum beta para multiplicar. Então, de novo, é 0 vezes o beta 1, certo? Que é o primeiro elemento da linha. 0 vezes o beta 1, que está aqui. 1 vezes o beta 2, mais 1, tudo isso dividido por 4, que isso dá 0,3125. Bom, e o beta 4? É a mesma história, pessoal. Vamos lá. Beta 4, eu vou fixar de novo o elemento A44, que está aqui. Esse cara vai aparecer na divisão da minha fração. Então seria quem? Primeiro elemento da matriz, vezes o beta 1. Então 0 vezes o beta 1, mais 0 vezes o beta 2, certo? Mais 1 vezes o beta 3. Lembrando, pessoal, é sempre em módulo, tá? Sempre em módulo. Então, fazendo essa continha, deu 0, que está aqui, 0,0528. Se vocês perceberem, todos os beta-i's eles são menores do que 1. Bom, se eles são menores do que 1, o critério de Sassenfeld nos dá o quê? Os beta-i's são menores do que 1, conforme aqui eu já escrevi em verdinho. Beta-i menor do que 1 significa o quê? Independentemente do chute inicial, o método de Gauss-Seidel, ou seja, fazendo aquele processo que eu expliquei para vocês agora há pouco, ele vai convergir para a solução do sistema linear. Então, essa é a ideia, pessoal. Mesma coisa que eu expliquei para vocês lá no método passado, é o quê? Dado um sistema linear, a primeira coisa que eu verifico, eu quero utilizar o método de Gauss-Seidel, que eu quero utilizar o método de Gauss-Seidel, que ele é um método que converge mais rápido. Então, eu vou primeiro verificar se o critério de Sassenfeld é satisfeito. Então, eu preciso fazer essa conta que eu estou fazendo aqui agora. Opa, o critério de Sassenfeld é satisfeito. Isso quer dizer o quê? Independentemente do chute inicial que eu der, por exemplo, tomei o 000, posso tomar o 000 e começar o processo daquela forma que eu acabei de explicar para vocês. Esse processo, você fazendo vários passos, aqueles pontos que
a gente está obtendo, estão cada vez mais próximos da solução real do sistema linear. Então, é essa a ideia que se faz para poder resolver um sistema linear usando esse método numérico, que é o método de Gauss-Seidel. Tudo bem? Então, ele é muito parecido, pessoal, muito parecido com o método da aula passada, que é o método de Gauss-Jacobi. Só lembrando, método de Gauss-Jacobi utiliza critério de linhas. Método de Gauss-Seidel, que é essa aula agora, utiliza o critério de Sassenfeld. Obviamente, o critério de hoje, que é o método de Gauss-Seidel, ele converge mais rápido justamente porque você está utilizando um valor atualizado a cada passo. A pergunta é, se vocês observarem, o critério de Sassenfeld ele é um pouco mais trabalhoso de ser verificado. Será que tem uma forma mais simples da gente tentar calcular um outro critério que seria suficiente para verificar o critério de Sassenfeld? Ou seja, será que tem uma forma mais simples de eu identificar que o critério de Sassenfeld é satisfeito por outro caminho? Tem sim, pessoal. Que é a última coisa que eu preciso passar para vocês, que é o quê? Que é esse teorema que está aqui, que é importantíssimo. Ele pode ajudar vocês em muita coisa, que é o quê? Imagina que você tem uma matriz A, tá? Uma matriz A aí quadrada, claro, só que a gente está calculando, que ela satisfaz o critério de linhas, ou seja, o critério de linhas é lá do outro método, certo? Imagina que ela satisfaz o critério de linhas, ou seja, o critério de linhas lá do método de Gauss-Jacobi. Bom, se ele satisfaz o critério de linha, então significa que ele também satisfaz o critério de Sassenfeld. Então, pessoal, se vocês lembrarem lá atrás, o critério de linhas ele é mais simples de ser verificado. Então, se o critério de linhas é satisfeito, então significa que o de Sassenfeld também é satisfeito. Então, a forma mais simples de você utilizar o método de hoje, que é o método de Gauss-Seidel, simplesmente verificando o critério de linhas, tá? Aí alguém pode me perguntar, professor, eu peguei a matriz, verifiquei, tentei aplicar o critério de linhas e não deu certo. Ou o critério de Sassenfeld não deu certo. Significa que eu não posso aplicar os métodos? Não. De novo, pessoal, por isso que eu coloquei em verdinho aqui para vocês, que é importantíssimo esse detalhe, que é o quê? Se você pegar um sistema linear onde ele o critério não está sendo satisfeito, você tem que tentar o quê? Fazer a troca da linha das matrizes, tá? Troca de linhas, e ver se o critério ele não é satisfeito nessa troca, tá? Que eventualmente, às vezes com uma troca de linhas, o critério é satisfeito. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Então, bastante atenção nessas duas diferenças. O quê? A aula passada foi o quê? Método de quem? De Gauss-Jacobi. Para o método de Gauss-Jacobi, a gente precisa do critério de linhas para justificar o processo. A aula de hoje, a gente tem o método de Gauss-Seidel, que qual o critério que usa para justificar o método de Gauss-Seidel? Critério de Sassenfeld. Tá, mas o critério de linhas, ele implica no critério de Sassenfeld. Ou seja, se você verificar o critério de linhas, isso quer dizer que o critério de Sassenfeld é satisfeito. Isso quer dizer o quê? Que eu posso aplicar o método de Gauss-Seidel. Significa o quê? Que eu posso dar um chute inicial qualquer, fazer aquele sisteminha no formatinho que eu já mostrei para vocês, que eu vou mostrar aqui agora, de novo, né? Com esse formatinho que está aí, e utilizando o valor já atualizado a cada passo. Então, isso fazendo, por exemplo, a gente fez até o passo 2 aqui, passo 1 e passo 2. Mas se você fizer vários passos, quer dizer que cada vez mais esses valores que você vai obtendo são valores aproximados para a solução real do sistema linear. Tudo bem? Então, esse teorema é muito útil, pessoal, esse teorema aqui, que ele vai te dar exatamente uma forma mais simples de você verificar quando você pode aplicar ou não o método de Gauss-Seidel. Tudo bem? Então, pessoal, encerramos por agora. Sugiro que vocês já comecem a fazer os exercícios da apostila, tá? Sobre esses métodos. E qualquer dúvida é só mandar e-mail para a gente. Um abraço.